Nada é tão ruim que não possa piorar. Você já conhece essa frase? Com certeza você conhece, e pra mim é uma verdade absoluta. Ou se não, tem aquela frase desgraça porque é bobagem. Ou se não, tem diversas frases que ressaltam a não esperança, a inesperança, a vontade de desistir, a vontade de piorar tudo. E isso se continua em Potestade 2. E por que eu tô ressaltando todas essas palavras ruins? Porque se você viu a minha resenha de Potestade, o volume 1, você percebe que é ruim, entende? E aqui, ele não contenta em somente ser ruim, ele tem que contentar dar continuidade. E como eu tinha dito também no outro vídeo, que você pode conferir em algum lugar, ele percebeu que o Cary Andrews, o autor, disse que seu quadrinho tinha uma certa importância. Então, por essa certa importância que passou ao longo do tempo, desde o lançamento de 2007, ele resolveu continuar a história. E aqui em 5 edições diferentes, claro, das demais edições, onde ele lançou 4. Cada edição tinha em torno de 40 páginas, aqui são 20 páginas por edição, então continua em 5. E aqui ele continua a história de Potestade. E aí você começa, tinha terminado aparentemente com um final feliz, só que aqui ele estraga tudo. Eu já não tô aguentando mais. Não necessariamente ele estraga tudo, só que começa de um jeito que te arranca a curiosidade. Coisas que eu tenho que ressaltar dessa continuação é que ele te atiça a curiosidade. Quem já leu a primeira edição vai achar horrível, vai ter pontos a questionar. Por sinal, eu concordo. Só que aqui ele começa bem, muito melhor do que na última edição. Ele tem um salto temporal de 10 anos, em que o Homem-Aranha está preso e quem controla tudo é o Rei do Crime e a teia foi ativada. Só que você percebe alguma coisa errada. Conforme você vai investigando, você vai vendo que o Peter, após os eventos de Potestade 1, fez umas escolhas ruins. Você vê que, na verdade, ele até acaba sendo, de certa forma, o vilão. E o Rei do Crime salva a cidade de um evento que dizimou toda a humanidade. E aí, beleza. Ele acaba sendo resgatado. Ele estava preso, estava em um completo transe, ele tá todo daquele jeito velho, caquético. E aí quem salva ele? Sim. Quem você imaginou que ia salvar? Algum herói? Homem de Ferro, Capitão América? Qualquer um. Não. Duende Verde. Cara, uma das coisas que mais me estressa nessa fase da Marvel é querer relativizar o Duende Verde. Temos aí a fase dos Zeb Wells, colocou o Duende Verde como aliado. Temos também agora a fase do Joe Kelly, em que eles estão amigos. Na animação mais recente do Homem-Aranha, eles tiveram uma amizade. E aqui de novo. Mas diferente do que os Zeb Wells ou os demais tentaram fazer, aqui não. Aqui ele realmente é ruim, só que ele está fazendo algo que vai o beneficiar. Porque se não tiver humanidade, como que vai existir algo para ele fazer maldade? Sacou? Então, beleza, e aí eles acabam voltando no tempo e reencontram pessoas do passado, e o Peter já sabe de algumas coisas e tenta impedir. Beleza. Só que Cary Andrews, ele começa assim, os desenhos eles estão muito bons. Teve um determinado cenário que teve uma polêmica que talvez ele tenha usado inteligência artificial para fazer algumas coisas. Isso foi na primeira edição. Nas demais edições, o desenho continua com aquela aura cartunesca, as cores ajudam bastante. Então você tem assim um desenho muito bom. Uma coisa que você não pode reclamar de Potestade 2 são os desenhos. Melhora muito da primeira edição para a segunda. Mas o roteiro, ele não desenvolve. Na verdade, ele, quando você pensa que ele vai ser usado em alguma decisão, ele retrocede e dá uma explicação ruim. É como se fosse, sei lá, o Thor, Amor e Trovão, quando você percebe que ele vai um pouquinho além, ele vai lá e leva. Quando você vê, por exemplo, que tem situações que vai colocar a culpa no Peter, menciona o Harry, que o Harry falou pra ele ficar preso. E aí você, beleza, caraca, o que aconteceu? Ele simplesmente ignora. Ou você vê a destruição mundial e só Nova York viva, porque foi um plano do Rei do Crime, e aí tem o Miles atrás dele, e aí o Miles é meio que um vilão, capanga do Rei do Crime, mas do nada ele volta a ser do bem. Então, sabe, eu percebo que nessa história o Miles foi apenas um fanservice. Não tem muita profundidade na história dele. Foi um fanservice legal, gostei do estilo do Miles velho. Só que aí você se pergunta, tá,
qual foi a origem dele nesse universo, onde, como ele surgiu. O Kyle Andrews, ele quer ser profundo, só que a impressão que eu tenho é que ele tem preguiça. Não é que ele não é um roteirista bom, eu vejo que tem capacidade ali, só que ele vai e retrocede. Desanima demais a história. E aí tem, assim, flashbacks interessantes, como ele conversando com a Mary Jane, e a Mary Jane, na realidade dele, é a Venom, por causa de uma questão aí de um Peter que voltou no passado e acabou matando esse Peter. Você percebe como é confuso? Começa, assim, a aprofundar. Conforme você vai lendo, poxa, isso é interessante. E aí a desculpa vira uma coisa completamente nada a ver. Principalmente a salvação, assim, da Terra, quer dizer, a salvação de Nova York. Quando você percebe que depois da dissolução da Teia, eu já tô falando spoilers porque, sério, se você puder ler, se você quiser ler, lê, mas se você não quiser, um quadrinho que eu leio, não me arrependo de ter lido, de certa forma eu defendo, mas eu sei que é ruim. E tudo bem, porque tem todos os heróis e eles não conseguem fazer nada esse tempo todo. Sabe, é umas coisas que não tem tanta explicação. Por fim, o que eu posso dizer é que essa edição tá mais barata que a primeira edição. Essa é R$36,90, a outra ficou a R$51, R$54, se me falha a memória. Valeu a jornada? Valeu, mas eu sou verme de Homem-Aranha. Eu gosto de ler histórias do Homem-Aranha. E eu vou sempre dizer, isso aqui não é pior que Um Dia a Mais. Homem-Aranha, se você procurar a fundo, existem histórias piores. Mas eu tenho um ponto positivo a ressaltar disso aqui. A urgência política que Carrie Andrews traz no roteiro, ela é importante. Porque ela fala sobre totalitarismo e os poderes que nós entregamos de bandeja a políticos. É importante você ressaltar isso porque ainda há pessoas que confiam cegamente em políticos. E aqui ele fala muito bem, porque ele fala de proteção, fala de entregar todos os recursos, ainda que esses recursos de certa forma sejam dados, mas há uma massa de manobra, e aí que a população que acaba não questionando esse político por causa de algumas questões, não há uma revolução, ou aquelas revoluções que são programadas para até de certa forma ajudar esse político. Então tem uma reflexão política aqui muito legal. Isso aí eu tenho que falar positivo. Então, se você vai dizer que eu recomendo, eu acho que esse quadrinho você já viu. Se você viu até aqui, você já sabe da minha resposta. Eu não vou dizer, vou deixar que esse vídeo diga pra você. Mas uma coisa boa, que eu posso dizer que é boa mesmo, é o seu like. O seu like e sua inscrição no canal. Logo eu tô chegando a 200 inscritos e eu só preciso de você. Quando eu chegar a 200 inscritos, eu vou dobrar a meta para 400 inscritos. E eu espero que esse ano eu chegue a 1000 inscritos. Então, só depende de você. E é isso. Até a próxima e fui!